Os mapas temáticos são representações gráficas que destacam aspectos específicos de uma determinada área, utilizando informações geográficas para explorar temas variados. Esses mapas vão além de mostrar apenas os limites ou elementos físicos de um território, enfatizando dados e informações que ajudam a compreender questões específicas relacionadas ao espaço geográfico. Tipos principais de mapas temáticos: mapas físicos, ipsometria. Representam as características naturais de uma região, como relevo, hidrografia e vegetação. O mapa ipsométrico é um exemplo clássico, pois utiliza cores para indicar as diferentes altitudes do relevo, facilitando a visualização de montanhas, planícies e vales. Mapas políticos destacam os limites administrativos e políticos de um território, como países, estados e municípios. Esses mapas são fundamentais para identificar as divisões geográficas e a organização política de uma área. Mapas econômicos representam informações relacionadas às atividades econômicas de uma região, como agricultura, indústria, mineração e comércio. Esses mapas podem mostrar, por exemplo, a produção de determinado recurso ou a distribuição de setores econômicos. Mapas demográficos retratam aspectos populacionais, como densidade demográfica, distribuição da população, índices de natalidade, mortalidade ou migração. São úteis para entender padrões de ocupação e dinâmicas sociais em diferentes lugares. Mapas históricos representam eventos ou períodos históricos, como os limites territoriais de civilizações antigas, rotas de exploração ou mudanças nas fronteiras ao longo do tempo. Esses mapas ajudam a contextualizar acontecimentos históricos dentro de um espaço geográfico. Conceito de anamorfose. A anamorfose cartográfica é uma técnica de construção de mapas, na qual o tamanho das áreas, como países ou estados, é distorcido proporcionalmente aos dados representados. Por exemplo, em um mapa que mostra a população de países, as áreas com maior número de habitantes seriam ampliadas, enquanto as menos populosas seriam reduzidas. Essa abordagem ressalta informações quantitativas, tornando mais fácil a comparação visual dos dados. Na visão da geografia, a formação do planeta Terra é abordada como parte dos processos que moldaram a superfície terrestre ao longo de bilhões de anos, integrando aspectos geológicos, climáticos e biológicos. A história da formação da Terra é dividida em grandes etapas que refletem as mudanças e dinâmicas do planeta. Origem e formação inicial. A Terra formou-se há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a partir da nebulosa solar, uma gigantesca nuvem de gás e poeira. Forças gravitacionais atraíram partículas, formando um disco protoplanetário. Colisões entre planetesimais, pequenos corpos sólidos, deram origem ao embrião do planeta. Esse processo gerou calor intenso, fundindo os materiais e promovendo a diferenciação da Terra em camadas: núcleo, manto e crosta. Resfriamento e formação da crosta. Com o tempo, a superfície terrestre começou a resfriar, solidificando-se e formando a crosta primitiva. Erupções vulcânicas liberaram gases que deram origem à atmosfera primitiva, composta principalmente por dióxido de carbono, metano, amônia e vapor d'água. Formação dos oceanos e primeiros ciclos geológicos. À medida que a Terra resfriava, o vapor d'água condensou, formando os primeiros oceanos há cerca de 4 bilhões de anos. Esse processo foi essencial para iniciar o ciclo hidrológico e a sedimentação, que moldariam o relevo ao longo do tempo. Tectônica de placas. A crosta terrestre fragmentou-se em placas tectônicas, que começaram a mover devido ao calor interno do planeta. Esses movimentos resultaram na formação de continentes, cadeias montanhosas, bacias oceânicas e fenômenos como terremotos e vulcanismo. Atmosfera e desenvolvimento da vida. Com a liberação de oxigênio pelas primeiras formas de vida fotossintetizantes, como as cianobactérias, há cerca de 2,5 bilhões de anos, a composição da atmosfera foi alterada. Isso permitiu a formação da camada de ozônio, essencial para proteger o planeta da radiação ultravioleta e viabilizar a vida em terra firme. Geografia e a dinâmica atual. Para a geografia, a formação da Terra é vista como um processo contínuo. Fenômenos como intemperismo, erosão e sedimentação, além dos movimentos tectônicos, continuam a remodelar a superfície. A interação entre os sistemas físicos, biológicos e humanos também é estudada para compreender as transformações do espaço terrestre ao longo do tempo.
A geologia é a ciência que estuda a composição, estrutura, história e os processos que moldam a Terra. Seu foco está na compreensão da dinâmica interna e externa do planeta, abrangendo desde a formação dos materiais que o compõem até os fenômenos que ocorrem na superfície. A geologia busca interpretar os registros do passado geológico e fornecer informações essenciais sobre os recursos naturais e os riscos ambientais. Áreas de estudo da geologia: petrologia e mineralogia. Estudam as rochas e os minerais, analisando sua composição, propriedades e processos de formação. Geologia estrutural investiga as deformações nas rochas, como falhas, dobras e fraturas, explicando os movimentos tectônicos que modelam a crosta terrestre. Geofísica utiliza princípios da física para compreender a estrutura e a dinâmica interna da Terra, como o comportamento do núcleo, do manto e as características sísmicas. Paleontologia analisa os fósseis e seus registros, permitindo reconstruir a evolução da vida e os ambientes do passado. Sedimentologia e estratigrafia estudam os processos de deposição de sedimentos, a formação de rochas sedimentares e a organização das camadas da crosta. Geocronologia determina a idade das formações geológicas e eventos da história terrestre por meio de técnicas como o uso de isótopos radioativos. Vulcanologia e sismologia investigam a atividade vulcânica e os terremotos, estudando suas causas, impactos e previsões. Importância da geologia. A geologia tem aplicações práticas que vão desde a exploração de recursos naturais, como petróleo, gás natural, minérios e água subterrânea, até a análise de riscos geológicos, como deslizamentos, tsunamis e erupções vulcânicas. Além disso, ela fornece bases científicas para o planejamento ambiental, a construção de infraestruturas e a compreensão das mudanças climáticas ao longo do tempo. Como ciência interdisciplinar, a geologia dialoga com a geografia, a biologia, a química, a física e outras áreas, integrando conhecimentos para compreender a Terra como um sistema dinâmico e interconectado. As eras geológicas representam divisões de tempo que ajudam a compreender a longa história da Terra e os eventos que moldaram sua superfície e seus sistemas. Elas são subdivididas em períodos, cada um marcado por mudanças importantes no ambiente, na geografia e na evolução da vida. Abaixo está uma descrição das eras geológicas, em ordem cronológica. Éon pré-cambriano. O pré-cambriano é a fase mais longa da história da Terra, abrangendo cerca de 88% do tempo total do planeta, desde sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos até aproximadamente 541 milhões de anos atrás. Durante esse éon, a crosta terrestre se solidificou, os oceanos se formaram e surgiram as primeiras formas de vida, como organismos unicelulares e, posteriormente, os primeiros seres multicelulares. É dividido nos períodos Radiano, Arqueano e Proterozoico. Foi também nesse período que o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, no chamado Grande Evento de Oxigenação. A Era Paleozoica começou há cerca de 541 milhões de anos e terminou há aproximadamente 252 milhões de anos. É caracterizada pela explosão da vida no período Cambriano, que trouxe uma enorme diversidade de formas de vida nos oceanos. Durante essa era, os continentes começaram a se organizar e a vida migrou para a terra firme. É dividida nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. No final da era, ocorreu a maior extinção em massa da história, que eliminou cerca de 90% das espécies. A Era Mesozoica. A Era Mesozoica, que durou de cerca de 252 milhões a 66 milhões de anos atrás, é conhecida como a Era dos Dinossauros. Nessa era, os continentes começaram a se separar, formando os primeiros contornos do que seriam os continentes atuais. Os dinossauros dominaram a fauna terrestre e as primeiras aves e mamíferos surgiram. É dividida nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Essa era terminou com a extinção dos dinossauros, provavelmente causada por um impacto de asteroide. Era Cenozoica. A Era Cenozoica começou há 66 milhões de anos e continua até os dias atuais. É marcada pelo domínio dos mamíferos e pelo desenvolvimento de ecossistemas modernos. Durante essa era, os continentes dão suas formas atuais e o clima passou por variações importantes, incluindo as eras glaciais do período Quaternário. É dividida nos períodos Paleógeno, Neógeno, Neogeno e Quaternário. Foi nessa era que os primatas evoluíram até o surgimento dos seres humanos. Essas eras geológicas são fundamentais para entender
as mudanças ambientais e biológicas que moldaram o planeta, oferecendo uma perspectiva profunda sobre a evolução da Terra e da vida ao longo de bilhões de anos. A estrutura interna da Terra é composta por diferentes camadas que se distinguem pela sua composição química, densidade e comportamento físico. Essas camadas formaram-se durante a formação do planeta, quando os materiais mais densos migraram para o núcleo, enquanto os menos densos permaneceram na superfície. Essa organização é estudada a partir de dados sísmicos, fornecendo um modelo detalhado da Terra em três camadas principais: crosta, manto e núcleo. Crosta. A crosta é a camada mais externa e fina da Terra, comparável à casca de uma maçã em relação ao volume total do planeta. Ela é dividida em duas partes principais: crosta continental, mais espessa, em média 30 a 70 quilômetros, e composta predominantemente por rochas como granito, é encontrada sob os continentes. Crosta oceânica, mais fina, cerca de 5 a 10 quilômetros, formada principalmente por rochas basálticas, localiza-se sob os oceanos. A crosta é parte da litosfera, que inclui também a porção superior do manto. Essa camada é fragmentada em placas tectônicas que se movem lentamente sobre o manto. Manto. O manto é a camada intermediária, localizada abaixo da crosta e estendendo-se até uma profundidade de aproximadamente 2.900 quilômetros. É composto por rochas silicatadas ricas em magnésio e ferro. Pode ser subdividido em duas partes principais. Manto superior inclui a astenosfera, uma zona parcialmente fundida e mais maleável, que permite o movimento das placas tectônicas. Manto inferior é mais rígido devido à alta pressão, embora continue sujeito a movimentos lentos que geram correntes de convecção, fundamentais para a dinâmica tectônica. O manto é responsável pela maior parte do volume da Terra e pelo transporte de calor do interior do planeta para a superfície. Núcleo. O núcleo ocupa o centro da Terra e é composto principalmente por ferro e níquel. Ele é dividido em duas partes: núcleo externo, líquido com profundidade entre 2.900 e 5.150 quilômetros, e responsável pela geração do campo magnético terrestre por meio de movimentos de convecção no metal líquido. Núcleo interno, sólido, localizado no centro do planeta com um raio de cerca de 1.220 quilômetros. Apesar das temperaturas extremamente altas, que podem ultrapassar 6.000 graus Celsius, a altíssima pressão mantém o material em estado sólido. Essa estrutura interna é dinâmica e os processos que ocorrem no núcleo e no manto desempenham papéis cruciais na formação de vulcões, terremotos e no movimento das placas tectônicas, que continuamente moldam a superfície da Terra. O movimento da crosta terrestre está diretamente relacionado à dinâmica das placas tectônicas, grandes blocos que compõem a litosfera, crosta mais parte superior do manto. Essas placas flutuam sobre a astenosfera, uma camada do manto superior mais maleável devido às altas temperaturas e pressões. Os movimentos das placas tectônicas são impulsionados pelas correntes de convecção no manto, que redistribuem o calor do interior da Terra para a sua superfície. Esses movimentos dão origem a processos geológicos, como a formação de montanhas, vulcões, terremotos e a deriva dos continentes. Teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi proposta pelo meteorologista e geofísico alemão Alfred Wegener em 1912. Segundo ele, os continentes não são fixos, mas estão em movimento contínuo sobre a superfície da Terra. Wegener baseou sua teoria em evidências como correspondência entre os contornos dos continentes. A costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Semelhanças fósseis. Fósseis de espécies idênticas, como o réptil mesossauro, foram encontrados em continentes hoje separados por oceanos, como América do Sul e África. Semelhanças geológicas. Cadeias montanhosas e formações rochosas, com composições idênticas, são encontradas em continentes diferentes, como na América do Norte e na Europa. Vestígios paleoclimáticos. Indícios de glaciações foram identificados em regiões tropicais, indicando que essas áreas já estiveram localizadas em latitudes mais próximas aos polos. Wegener sugeriu que há cerca de 300 milhões de anos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia, que começou a se fragmentar há cerca de 200 milhões de anos. As partes da Pangeia se moveram gradualmente até formarem os continentes atuais.
Embora a teoria de Wegener tenha sido inicialmente rejeitada por não explicar o mecanismo que movia os continentes, ela foi confirmada mais tarde com o desenvolvimento da teoria das placas tectônicas, na década de 1960. Descobertas como a expansão do assoalho oceânico em dorsais oceânicas e os padrões de magnetismo das rochas confirmaram que a litosfera é fragmentada em placas móveis. Hoje sabemos que o movimento das placas tectônicas ocorre por forças associadas ao calor interno da Terra, gerando fenômenos como subducção, placas que afundam, rifts, separação de placas, e colisões, formação de montanhas. A teoria da deriva continental é considerada um marco na compreensão da dinâmica terrestre e da evolução geológica do planeta. O conceito de placas tectônicas está relacionado à estrutura dinâmica da crosta terrestre. A litosfera, camada mais externa da Terra, é fragmentada em grandes blocos chamados placas tectônicas, que flutuam sobre a astenosfera, uma porção do manto superior mais plástica e maleável. Essas placas movem-se devido às correntes de convecção no manto provocadas pelo calor gerado no interior do planeta. Esse movimento constante é responsável pela configuração dos continentes, oceanos e pelos fenômenos geológicos que moldam a superfície da Terra. As placas tectônicas podem ser continentais, compostas por crosta continental, ou oceânicas, compostas por crosta oceânica, e interagem entre si de diferentes maneiras, formando três tipos principais de limites. Limites divergentes. Quando duas placas se afastam, permitindo que o magma do manto suba e solidifique, criando nova crosta. Isso ocorre principalmente nas dorsais oceânicas, como a dorsal mesoatlântica. Limites convergentes. Quando duas placas se encontram, uma delas pode ser empurrada para baixo da outra, na subducção, formando fossas oceânicas e cadeias de montanhas. Exemplos incluem a Cordilheira dos Andes, onde a placa de Nazca subduz sob a placa sul-americana. Limites transformantes. Quando duas placas deslizam lateralmente uma em relação à outra, gerando tensões que provocam terremotos, como na falha de San Andreas, na Califórnia. Zonas vulcânicas. As zonas vulcânicas estão intimamente ligadas à atividade das placas tectônicas. Os vulcões, em sua maioria, localizam-se em áreas onde há interação entre as placas, formando cinturões vulcânicos. Há três contextos principais em que os vulcões se formam: zonas de subducção. Ocorrem em limites convergentes, onde uma placa oceânica afunda sob outra. O material derretido da placa subduzida sobe, formando cadeias vulcânicas em áreas continentais, como o Círculo de Fogo do Pacífico, ou ilhas vulcânicas, como o Japão. Dorsais oceânicas. Nos limites divergentes, o magma sobe e forma vulcões submersos ao longo das dorsais oceânicas, responsáveis pelo assoalho oceânico. Hotspots, pontos quentes. Áreas onde o magma do manto sobe de forma concentrada, independentemente da interação entre placas. Esses pontos criam cadeias de ilhas vulcânicas, como o arquipélago do Havaí. Os vulcões são manifestações visíveis da dinâmica interna da Terra. Eles não apenas moldam a geografia, mas também influenciam o clima, os ecossistemas e a atividade humana, representando uma das forças naturais mais poderosas e transformadoras do planeta. O vulcanismo é o processo geológico pelo qual o magma, gases e outros materiais do interior da Terra são expelidos para a superfície ou para o fundo dos oceanos, resultando na formação de vulcões, fissuras e outros fenômenos relacionados. Ele ocorre devido à dinâmica interna da Terra, que envolve o calor e a pressão do manto e do núcleo terrestre. O vulcanismo está intimamente ligado às interações das placas tectônicas, embora também possa ocorrer em áreas chamadas hotspots, longe dos limites das placas. Origem do magma. O vulcanismo tem início na formação do magma, que ocorre quando as rochas do manto ou da crosta derretem parcial ou totalmente, devido a aumento de temperatura. Em algumas regiões, o calor gerado no interior da Terra é suficiente para derreter as rochas. Diminuição da pressão. Em áreas de limites divergentes, como dorsais oceânicas, a pressão é reduzida, permitindo que o magma suba e entre em erupção. Adição de voláteis. Em zonas de subducção, a água e outros compostos liberados pela placa subduzida reduzem o ponto de fusão das rochas, facilitando a formação do magma. Tipos de vulcanismo.
O vulcanismo pode ser classificado de acordo com a localização e os processos que o originam. Vulcanismo intraplaca, hotspots, ocorre em pontos quentes no interior das placas tectônicas, onde há uma pluma de magma que sobe diretamente do manto. Exemplo: o arquipélago do Havaí. Vulcanismo em limites divergentes. Manifesta-se ao longo de dorsais oceânicas, como a dorsal mesoatlântica, onde o magma é liberado pela separação das placas tectônicas. Vulcanismo em limites convergentes, zonas de subducção, resulta do derretimento da placa que é forçada a submergir. Esse tipo de vulcanismo é típico de regiões como o Círculo de Fogo do Pacífico. Produtos do vulcanismo. Os principais materiais expelidos durante as erupções vulcânicas incluem lava, o magma que atinge a superfície e flui, podendo ser mais fluido, lava basáltica, ou mais viscoso, lava riolítica. Gases vulcânicos incluem vapor d'água, dióxido de carbono, enxofre e outros compostos que afetam o clima e a composição da atmosfera. Cinzas vulcânicas, fragmentos finos de rocha e vidro vulcânico, que podem ser transportados por longas distâncias, impactando a vida e o clima. Bombas vulcânicas, fragmentos maiores de rocha que são lançados durante erupções explosivas. Tipos de erupções. As erupções vulcânicas variam em intensidade e tipo, dependendo da composição do magma e das condições geológicas. Erupções efusivas, caracterizadas por fluxos tranquilos de lava fluida, são comuns em vulcões de hotspots, como os do Havaí. Erupções explosivas ocorrem quando o magma é viscoso, rico em gases e se acumula sob alta pressão. Essas erupções são altamente destrutivas, como a do Monte Vesúvio em 79 da Era Comum. Erupções submarinas acontecem no fundo dos oceanos, criando novas crostas oceânicas em dorsais ou formando montes submarinos. Formas vulcânicas. As diferentes manifestações do vulcanismo resultam na formação de variados tipos de vulcões e estruturas associadas. Estratovulcões. Grandes vulcões em forma de cone, compostos por camadas alternadas de lava e cinzas. Exemplos: Monte Fuji e Vesúvio. Vulcões escudo, vulcões amplos e de baixa altura formados por lava fluida que se espalha em grandes áreas. Exemplo: Mauna Loa, no Havaí. Caldeiras, depressões formadas pelo colapso de um vulcão após a expulsão de grandes volumes de magma. Fissuras vulcânicas, longas rachaduras na crosta por onde o magma é liberado, comuns em dorsais oceânicas. Impactos do vulcanismo. O vulcanismo tem efeitos significativos no meio ambiente e na vida. Positivos: a fertilização do solo por cinzas vulcânicas, a geração de energia geotérmica e a criação de novos habitats. Negativos: destruição causada por fluxos de lava, cinzas, tsunamis vulcânicos e impactos climáticos, como o resfriamento global temporário, devido à emissão de partículas e gases. O vulcanismo é, portanto, uma manifestação poderosa da dinâmica interna da Terra, essencial para a formação e remodelação da crosta terrestre, além de ter um papel significativo no equilíbrio ambiental do planeta.